A transformação digital é um movimento que ele não consegue ser contido. Ele pode ser atrasado, mas ele é uma mudança irreversível. É impossível você falar do Brasil hoje sem o GovBR, sem o Pix. Daqui a alguns meses será impossível falar sobre venda e compra de veículos sem que você utilize a solução da transferência digital de veículos. Toda vez que você faz a transformação digital de uma forma bem feita, bem implementada, você muda a realidade das pessoas e de todo o ecossistema. E isso é 100% irreversível. Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Os Prefeitos, um podcast onde a gente fala sobre a realidade do município, aquilo que deu certo no município, que pode ser copiado e inspirado em outro município, e aquilo que deu errado, eventualmente, para poder também servir de lição, porque todo mundo não precisa cometer os mesmos erros. E a gente hoje vai falar de um tema extremamente importante, que é tecnologia, né? E acho que ninguém com mais propriedade do que a Prodesp, aqui na figura do Thiago Boltz. Thiago, seja muito bem-vindo, agradeço pela tua presença. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade também de poder falar um pouquinho para todo mundo de como a Prodesp ela é um agente, como ela pode se tornar um agente maior ainda de transformação digital dos municípios, ela está à disposição, possui as tecnologias e principalmente hoje possui a atitude necessária para levar essa transformação a todos os municípios do estado de São Paulo. Maravilha. Acho que para dar um pouco de contexto, né? Transformação digital é um nome muito bonito e que cabe muita coisa dentro disso, né? Trazendo para a realidade de um município. E aí eu falo, vamos olhar menos para São Paulo, que é uma cidade que obviamente tem um potencial, já tem um nível de desenvolvimento avançado até na sua gestão, mas pensando na realidade de municípios aqui da Ampesp, municípios de menor porte, né? O que a gente pode considerar como transformação digital num município dessa escala? Legal. É uma pergunta complexa, né? Ela tem várias faces, né? Eu acho que a gente posso tentar responder ela olhando primeiro para governo. É impossível hoje você pensar num governo, numa administração, seja ele de uma estrutura como uma cidade, seja de um estado, seja de um país, ou de empresas, associações ou outras entidades externas que compõem toda a nação, sem você ter um olhar dedicado para governo digital. O nosso líder da transformação digital no estado de São Paulo, o secretário Caio Paz de Andrade, foi responsável pela implementação dos projetos mais complexos e transformadores da história do Brasil. Eu estou falando, por exemplo, do lançamento da Carteira Digital de Trânsito, da Carteira de Identidade Nacional, do GovBR e também do Pix, que é a solução que basicamente fez o maior processo de bancarização da história de um país, foi o que aconteceu aqui hoje em dia. É impossível você falar dessas soluções, né? Se você falar de transformação digital e não ter na sua mente o tamanho dessas transformações. E além disso, ao assumir a cadeira, né, convite do nosso governador Tarcísio como nosso secretário de gestão do governo digital, o secretário Caio ele implementou aqui as diretrizes do projeto que a gente chama de SP-GovBR, que faz toda a transformação digital do estado de São Paulo. É o projeto que levou ao desenvolvimento, implantação e já disponibilização para o cidadão de soluções no estado de São Paulo, como por exemplo a transferência digital de veículos, que tem feito bastante sucesso, outros projetos como 6 cidades, isso já voltando para municípios, a disponibilização em tempo recorde da Carteira de Identidade Nacional, a reestruturação de todo o programa Poupa Tempo, levando ele a uma nova categoria de solução. Então, quando a gente fala sobre esses desafios da gestão administrativa, o secretário Caio ele fala algo muito importante, né? Todo líder, todo chefe, todo prefeito ou responsável por uma organização ou uma cidade, ele precisa ser ou ter ao lado dele o que a gente chama de um líder digital. O que é um líder digital? O líder digital é um cara inquieto, ele é uma mistura de empreendedor com um cara de TI. Ele é um cara inquieto e é um cara que todas as vezes que ele é confrontado com um desafio, uma dor ou uma necessidade, ele olha para a saída daquela dor, daquela necessidade através do digital.
Então, a cada dia que passa, os serviços públicos eles vão se tornando cada vez mais digitalizados. A gente costuma dizer que quando você olha para um conjunto de serviços públicos que o município oferece, esses serviços eles se categorizam de duas formas: serviços que eles estão digitalizados ou não estão digitalizados. E dos que estão já digitalizados, você tem eles 100% automatizados e às vezes serviços digitais que têm, por exemplo, a necessidade de uma retaguarda. Isso é muito comum, principalmente em serviços municipais. O que eu estou falando, por exemplo? Imagina um serviço público bastante comum e que existe em todos os municípios do estado de São Paulo: poda de árvore. Que agora no período de chuvas a gente viu bastante a necessidade da poda de árvore, que é um serviço municipal. Você ter um serviço desse, a indicação, por exemplo, que o cidadão possa mostrar uma determinada árvore, dar a geolocalização de onde está essa árvore que ele deseja que seja podado, isso vai para uma retaguarda que aquele município precisa depois dar o tratamento àquela demanda, ou encaminhar ao órgão competente, seja ele terceirizado ou não, ou para uma caixa postal específica para que isso seja tratado. Então, existem os serviços que são autoatendidos, onde você pode ir lá solicitar, autoatender, receber a sua informação na hora. O programa Poupa Tempo tem vários desses serviços digitais, como, por exemplo, a busca de local de votação, algo bastante recente que as pessoas tiveram que usar, né, aqui. Eu venho de Brasília e lá em Brasília a gente não tem votação para municípios, então nós fazemos a votação de 4 em 4 anos e é muito comum que você não lembre onde é o seu local de votação. Então, para você fazer o seu saber qual é o seu local de votação, você precisa ir em busca de um serviço que é disponibilizado pelo TSE, pelos TRS, e você tem que colocar algumas informações: o nome da sua mãe, o nome do seu pai, o seu CPF, várias informações para que você receba ali o seu local de votação. Então, através da integração de serviços, hoje no programa Poupa Tempo você entra, clica em buscar local de votação, você já está numa área autenticada, logada com o GovBR. Eu não preciso mais perguntar nada para você, que eu já conheço você, eu já tenho as informações necessárias para te devolver um serviço. Então, esse é um serviço autoatendido. E aí, Tiago, se você me permite, eu acho que a questão do GovBR, ele traz uma outra dimensão da jornada do cidadão. Porque eu entendo assim, quem é administração pública pensa naturalmente nas competências do meu órgão, do meu município. Mas o cidadão, ele não entende essa complexidade e também não tem que entender. Ele quer consumir um serviço. Por exemplo, aqui a questão de poda de árvore. Quem é o responsável por fazer a poda? Se é o Estado, se é o município, se é a secretaria A, B ou C, isso é pouco relevante. Mas que canal que eu tenho? Quando a gente começa a desenvolver ferramentas digitais, que eu tenho uma autenticação única, e aí eu consigo migrar e acessar N serviços, isso traz acho que uma experiência para o usuário muito transformadora, né? Muito bom. Falamos de um serviço digital, né, que é exatamente a poda de árvore, e veja só, até ontem, vamos chamar assim, você poderia ter, e deve ter, na verdade, 645 formas diferentes de você solicitar uma poda de árvore no estado de São Paulo. Por ser um serviço municipal e por não ter uma integração de sistemas, cada município deve ter implementado, nem que seja por sinal de fumaça, uma forma de solicitar a poda de uma árvore. Fato é, os 645 municípios, os cidadãos do estado de São Paulo que habitam esses 645 municípios, em algum momento podem ter a necessidade de solicitar a poda de uma árvore específica. E como que ele faz? E se for um município que é vizinho ao outro, aqueles que você nem percebe que você mudou de uma cidade para outra, né? A sede da Prodesp fica em Taboão da Serra, logo depois do Morumbi, você não percebe que você saiu da cidade de São Paulo, a não ser que você passe lá pelo símbolo bem-vindo a Taboão da Serra, você está dentro de Taboão da Serra. Imagina quantas cidades dessa grande conurbação estão próximas e que você nem percebe. E às vezes, de um lado da rua, você tem que usar vai tratar de uma forma diferente. A árvore de um lado da via é de uma forma e do outro lado da via você vai ter que tratar isso de uma forma diferente porque é uma outra cidade. Isso é uma realidade aqui no estado de São Paulo. Então, o que a gente está falando corrobora exatamente com um dos produtos que nós hoje estamos apresentando aqui no nosso evento de municípios de pequeno porte. A Prodesp está com um stand bastante inovador, bem diferente da participação da Prodesp em outros anos. Nós estamos com um stand voltado para produtos. E um dos produtos que nós temos, que é um dos produtos que faz parte do nosso folder principal que está aqui, que é um dos 6 produtos que nós elegemos e indicamos, é justamente o Cidades SP GovBR. O que é o Cidades SP GovBR?
é justamente para resolver esse problema que você fez. Nós criamos um ambiente de gestão digital para os 645 municípios do estado de São Paulo. Quando você entra nesse ambiente, da mesma forma que você está acostumado no seu celular a usar uma Apple Wallet ou um Android Market para você instalar os seus aplicativos, você vai ver serviços públicos que são gratuitos, que você pode disponibilizar na sua cidade, e outros serviços que a Prodesp oferece, que você pode clicar, manifestar o seu interesse e receber uma cotação, uma visita do comercial da Prodesp, para que esses serviços de valor agregado, como alguns que estão aqui no nosso folder, possa chegar naquele município. Se for um serviço autoatendido, como os 3 primeiros que nós estamos disponibilizando, poda de árvore, iluminação urbana e buraco na rua, são os 3 principais serviços mais solicitados por municípios no Brasil. Numa curva ABC, isso. Certamente eles estão lá. Que deveria ser a mesma experiência. Como a gente tem uma dificuldade grande de, como eu já comentei, de ter ali 645 formas diferentes, a Prodesp e a tecnologia da Prodesp desenvolveu nesse ambiente uma experiência única, utilizando como canal de atendimento do cidadão o maior canal de serviços públicos estaduais e municipais que existe no Brasil, que é o programa Poupa Tempo. Através das soluções digitais, como por exemplo o aplicativo do Poupa Tempo, nos próximos dias o cidadão de qualquer cidade vai poder clicar em poda de árvore, ele vai poder mostrar através de um mapa a sua geolocalização, vai bater uma foto daquela árvore que ele deseja ser podado, e isso automaticamente o programa Poupa Tempo, esse serviço vai direcionar essa solicitação para ou um canal de retaguarda daquele município, para aqueles municípios que tiverem aderido ao nosso projeto Cidades SP-Gov.br, ou então para o e-mail da prefeitura ou o e-mail indicado pela prefeitura, para que aquela solicitação se torne uma informação padronizada, estruturada, para chegar para aquele município e poder fazer o tratamento. Tudo isso gratuitamente. A Prodesp vai disponibilizar, num primeiro momento, esses 3 serviços e, na sequência, diversos outros serviços que têm mais ou menos a mesma característica. Nós já identificamos mais de 10 serviços que têm um comportamento semelhante, para que a experiência do cidadão de São Paulo não seja diferente dependendo do lado da calçada que ele está ou que aquela árvore se encontra. É um projeto inovador que nós estamos lançando aqui no evento esse ano, e a nossa ideia era contar com a disponibilização, o interesse de 20 cidades para participar do nosso piloto. Conseguiram? Ontem, no primeiro dia, nós já tivemos 17 cidades, então eu imagino que até sexta-feira a gente vai ter que ampliar um pouquinho o nosso piloto, que a nossa meta agora foi para 50 cidades, já que a gente bateu ela no primeiro dia, e já na manhã do segundo dia. Estava muito fácil essa meta. Estava muito fácil, é uma meta, então é um projeto piloto, nós vamos fazer nos próximos dias, levar as cidades, os representantes até a Prodesp, para mostrar como que isso vai funcionar. A Prodesp vai dar todo o treinamento para a utilização da retaguarda desses municípios, e a ideia é que, com o passar do tempo, da mesma forma que o GovBR foi construído, quando nós assumimos na gestão federal passada, em 2019, o GovBR era um produto que já existia, ele foi criado em 2018, mas quando nós assumimos, ele tinha 400 mil usuários distintos, CPFs únicos. Em 2022, nós entregamos o GovBR com 155 milhões de cidadãos brasileiros com CPFs distintos, únicos, dentro da plataforma. Ele se tornou a maior ferramenta que existe para o brasileiro se identificar no mundo digital. E isso também é uma das premissas, uma conquista feita pela gestão passada, gestão também do nosso secretário Caio, e é toda essa mentalidade que ele trouxe para cá. Não só para a gente trazer e criar projetos como Cidades SP-Gov.br, mas com projetos que já são um sucesso absoluto, como o próprio 6 Cidades e outros projetos que a gente provavelmente deve conversar um pouquinho mais. Só concluindo o que eu estava falando antes, eu falei dos serviços que são serviços digitais, mas que podem não estar digitalizados ou serem serviços digitais autoatendidos ou então que usam a retaguarda. Nós temos os outros serviços que são os não digitais. Os não digitais, ou eles não são digitalizáveis e hoje basicamente se resumem a serviços onde eu preciso fazer coleta de dados biométricos e serviços que estão em processo de digitalização e ainda não foram digitalizados. Então, na prática, só para você entender a dimensão do que eu estou falando, o programa Poupa Tempo hoje tem mais de 4 mil serviços públicos, municipais, estaduais e inclusive federais. Desses 4 mil serviços,
A nossa visão de futuro é que somente 16 mais de 4 mil são serviços que não são digitalizáveis, porque exatamente eles precisam de uma coleta biométrica, e essa coleta biométrica precisa ser feita com tecnologia e equipamento que segue os padrões internacionais para a coleta biométrica. O formato que a gente faz hoje, por exemplo, uma coleta biométrica para uma CNH do Detran ou para uma carteira de identidade nacional, é o mesmo padrão que o americano coleta suas digitais para ter um passaporte americano ou documentação nos Estados Unidos. Então é um padrão internacional, e para isso a gente ainda não tem uma tecnologia nos nossos dispositivos caseiros capaz de fazer uma coleta com essa assertividade necessária para eu poder garantir que aquela pessoa é que ela realmente diz ser. Então, mas veja o tamanho do que é a transformação digital. Mais de 4 mil serviços, onde só 16 ainda não estão digitalizáveis por uma questão de tecnologia. É algo como 99,9%. Se você imaginar o tamanho do que a gente está falando. Então é algo bastante importante. A nossa ideia é avançar na transformação desse serviço, da mesma forma que nós fizemos com o GovBR. Começou com um primeiro serviço, e hoje ele já é uma solução que todo mundo praticamente utiliza para acessar os seus dados do INSS, para fazer o pagamento do E-Social, para ver valores a receber, por exemplo, do Banco Central. Imposto de renda. Fazer imposto de renda, né? O imposto de renda, que é também algo que foi uma evolução da gestão, da nossa gestão, que o nosso presidente Gileno, o ex-presidente do SEPRO, que realmente, e era a pessoa que cuidava exatamente do nosso processo de declaração de imposto de renda. Hoje, se você fizer a sua autenticação para a declaração do seu imposto de renda usando o GovBR, basicamente você não vai ter que preencher mais nenhuma informação. Você recebe ali comprovantes e validações que talvez você nem lembre. Eu como ajudo a minha esposa... Que certamente você não lembra. Eu como ajudo a minha esposa a fazer a declaração de imposto de renda dela, e eu acho que como toda esposa ela consome bastante, né, produtos, procedimentos, eu brinco muito com ela assim, ela não lembra de pegar todos os recibos de todos os processos e procedimentos dela, mas o GovBR traz tudo o que ela fez, exatamente por conta dessa integração de sistemas que já acontece em âmbito nacional, aí no caso especificamente da Receita Federal, da declaração de imposto de renda. É essa experiência, essa inteligência voltada para negócios que hoje nós trazemos para dentro da Prodesp com o presidente Gileno, que é exatamente o nosso ex-presidente do SEPRO. Maravilha. E aí, para falar um pouco dos prefeitos, né, a questão dos 6 cidades, ele é algo que vem realmente revolucionar, eu imagino, a capacidade de acompanhamento das demandas pelo município, né? Porque quem já atua na administração pública sabe que quantos ofícios não foram disparados e ficaram perdidos em alguma gaveta e alguém do outro lado da linha fazendo N ligações para saber como é que está o meu processo, anda, não anda. E isso, obviamente, consumia muito tempo e gerava uma ineficiência muito grande. Com essa oportunidade de digitalização dos processos, obviamente existe uma praticidade muito grande para você conseguir instruir e tramitar processos numa escala muito maior. Mas eu acho que aí traz um outro aspecto muito mais importante, talvez mais sensível para quem está nos órgãos centrais, né? Que é a questão de você ser responsivo, né? De você prestar contas, olha, a sua demanda, ela vai ser atendida? Ela não vai ser atendida? Ela está no prazo? Ela está fora do prazo? E eu não tenho dúvida que os 6 cidades, né, ele é uma ferramenta que acaba também resolvendo uma dor muito importante das prefeituras, que especialmente as prefeituras de menor porte, têm menor capacidade de cobrança, né, dos processos que muitas vezes vão para órgãos do governo estadual e que precisam de aprovações, precisam de instrução. E aí você tem basicamente 1 ou 2 servidores que ficam lá toda semana ligando para poder ver o status daquilo, né? Qual que é a tua percepção, né, dos 6 cidades especificamente para essa relação, né, do prefeito com os órgãos da administração estadual? Maravilha. Os 6 cidades é um projeto que é um sucesso total e absoluto, né? Nós estávamos aqui no stand da Prodesp, a gente tem lá uma parte voltada para os 6 cidades. Nós temos um mapa de adesão. Nós somos, o estado de São Paulo tem 645 municípios e, se eu não me engano, nós temos 497 adesões. Dessas 497 adesões, os municípios que aderiram estão passando pelo que a gente chama dos 5 passos da transformação digital, da documentação digital na sua cidade. São passos que a Prodesp acompanha, auxilia, presta treinamento, ajuda até com as minutas de decreto para que você possa fazer
a regulamentação de documentos digitais na sua cidade. Então a gente acompanha, pega realmente na mão do prefeito da cidade, até que ele possa concluir os 5 passos da sua jornada e entrar no que a gente chama de ambiente produtivo, onde ele pode começar a produzir os seus documentos. Então não é só tecnologia. A tecnologia ela vem junta de processo, de treinamento. A gente teve uma experiência importante, né? Para chegar no 6 cidades, nós tivemos um momento de implantação do SEI no governo do estado de São Paulo. Poucas pessoas sabem disso, né? Primeiro porque quando você normalmente implanta algo que é muito bom, você automaticamente esquece do que existia antes. E segundo que é uma revolução silenciosa, administrativa, que a gestão do estado de São Paulo fez e implementou no ano passado. Ainda no período de transição, o governador Tarcísio manifestou para a gente que ele contava com a implantação do SEI no estado de São Paulo. Eu já sabia que aqui a gente tinha um outro tipo de solução para a tramitação de documentos, que tinha algumas limitações e principalmente ela não tinha essa interoperabilidade de ambientes, né? Uma vez implantada uma solução como o SEI e fazendo parte do que a gente chama de federação do SEI, você é capaz, um assessor, por exemplo, de uma cidade, produzir um documento, uma minuta de algo, e isso chegar até as mãos da Presidência da República, passando por todas as instâncias, todos os órgãos necessários, porque todos eles fazem parte de uma grande federação de construção de documentos digitais. Então nós tivemos o projeto de implantação do SEI no governo do estado de São Paulo, um projeto muito exitoso, que começou em março, quando nós fizemos a nossa parceria com o TRF4, que é o detentor do código-fonte do SEI. E ao fazer a adesão, nós automaticamente iniciamos o processo de implantação, processo que eu queria que levasse 8, 9 meses, bem tranquilo, bem controlado com todas as entidades. Iniciamos fazendo a implantação exatamente do que a gente chama de secretarias palacianas, que são as secretarias que estão em volta do governador, o gabinete do governador e as secretarias em volta dele, como SECOM, Casa Civil. E ao fazer a implantação dessas 4 entidades, o governador chamou os secretários e basicamente falou: a partir de agora eu só assino documentos no SEI. Então a gente teve que nos próximos 30 dias implantar as outras 80 entidades do estado de São Paulo. Em 90 dias as 84 entidades estavam implantadas. Nós substituímos a solução que existia pelo SEI, disponibilizamos para todo mundo treinamento, fizemos dezenas de sessões de treinamento, fizemos toda a parte documental, decretos, tudo que foi necessário para que ele pudesse acontecer. E em 90 dias nós tivemos o tombamento total e absoluto da solução anterior e a utilização do SEI. Hoje os números do SEI são absolutamente impressionantes. É a maior instância, é o maior SEI que existe implantado no universo, já que é uma solução única, né? E são mais de 260 mil usuários. A produção de documentos ela bate milhões de documentos digitais que já nascem e morrem nativamente digitais. Você não tem uma folha de papel que é utilizado. E esse ecossistema inteiro ele já produz, ele evitou a derrubada de árvores no equivalente a mais de 160 campos de futebol. Então a gente está falando de milhares de árvores que foram preservadas. Então é um projeto que não só revoluciona a administração, já que permite que documentos digitais possam ser assinados e tramitados através das diferentes instâncias, como também tem um apelo muito forte de desenvolvimento sustentável, de ambiente, né, e de governança. Feito essa grande experiência de implantação, nós então tínhamos toda a experiência e as equipes já montadas para fazer o próximo passo, que é levar o SEI para o governo do estado, para os municípios que compõem o estado de São Paulo. Então aquele SEI que hoje tem 260, 280 mil usuários, mais ou menos, entre 260 e 280, ele partiu para um projeto de 6 cidades que prevê a disponibilização para mais de 1 milhão de servidores municipais. São 500 cidades que já aderiram, que estão nas etapas, e até o final do ano mais de 120 dessas cidades já estarão em ambiente produtivo, onde nós vamos já temos o maior ambiente do SEI e na verdade, nós já temos 77 cidades que já estão em ambiente produtivo. Então já é a maior integração entre estados e municípios que existe no Brasil, né? A gente tem estados que às vezes não chegam nem a ter 70, 80 cidades, e nós já temos todas elas dentro deste mesmo ecossistema, dentro desse grande mundo de tramitação
onde os números eles se tornam absurdos de economia, tanto na produção de documentos quanto na parte de eliminação de papel. Um grande projeto também de despapelização que está implementado com a parceria entre nós, a Secretaria de Gestão e Governo Digital, o governador Tarcísio, a nossa Secretaria de Governo e Relações Institucionais, o nosso secretário Kassab, e também a Casa Civil do nosso secretário Arthur, que são os nossos parceiros para levar esse grande projeto a todos os municípios do estado de São Paulo. E, Tiago, em termos de prazo, sem a variável, o governador não assina mais se não for no SEI, né? Trazendo isso para a realidade do município. Essa variável não é ruim, porque se o prefeito falar, eu só assino agora coisas no SEI, pode ter certeza que a administração, o apoio e a assessoria do prefeito vai correr atrás para andar cada vez mais rápido nos 5 passos. Então, mas num cenário sem essa variável, né? Esses 5 passos, eles costumam levar mais ou menos quanto tempo? Isso varia muito de como que está a realidade do município quando ele fez seu processo de adesão. Nós temos situações onde o município já tem alguma solução e aí ele vai passar por um dilema, vou chamar assim, o mesmo que o governo do estado de São Paulo fazer. O que fazer com o legado? O que fazer com os meus documentos anteriores? O governo do estado de São Paulo tomou uma decisão. Ele marcou um dia D e a partir daquele dia D, novos documentos nasceram dentro do SEI. E todos os documentos anteriores estão numa base que pode ser consultada a qualquer momento para fim de auditoria ou de busca de informações. Então, isso agiliza bastante o seu processo de implementação. Outra variável também que impacta é a questão do treinamento das suas equipes. Uma coisa é treinar 10 pessoas, outra coisa é treinar, como nós fizemos, 280 mil pessoas no estado de São Paulo. Então, isso traz complexidades para o processo que podem fazer com que esse tempo ele possa ser um pouco mais longo. Mas voltando para a realidade dos municípios de pequeno porte, eu arriscaria dizer que se você tiver, primeiro, um apetite do prefeito para implementação, você tiver uma boa equipe de tramitação, você vai precisar fazer um decreto municipal para regulamentar então se você tiver uma parceria boa com os órgãos que compõem a estrutura da tua cidade, tiver ali uma equipe dedicada para o treinamento, com vontade de entrar nesse projeto de transformação digital, é possível implementar em até 60 dias uma estrutura do SEI para o município, passar pelos 5 passos. 60 dias é um período já animador. Dá para fazer as 500 ainda esse ano. Exatamente. E, Tiago, acho que a gente começou a nossa conversa você falando, né, do líder digital, né? A gente, quando conversou com a secretária Marília Marton, e ela falava da cultura, e ela recomendava para os prefeitos, especialmente os prefeitos que vão agora, né, ter o desafio de formar o seu secretariado, organizar o time que vai passar a desempenhar a gestão local a partir de 2025, essa figura, ela não é uma figura clássica numa administração municipal. Geralmente você sempre tem, né, o secretário da Educação, o secretário da Saúde, né, algumas cadeiras que, obviamente, toda secretaria, toda prefeitura terá. Mas como é a tua experiência, que já teve uma vivência, né, no âmbito federal, no âmbito estadual e também bastante relação com vários municípios, qual que seria uma dica que você daria, né, para o prefeito conseguir alocar esse ponto focal, né, seja essa área, esse departamento ou esse facilitador, onde que é melhor essa pessoa ficar distribuída na administração do município? Olhando bem o organograma, assim, onde é que eu coloco esse líder digital que você comentou? Entendi. Eu vou recuperar, inclusive, a fala da própria secretária, né? Eu tive a oportunidade de ouvir a fala de abertura do dia de hoje. Ela falou algo que foi muito interessante, né? Ela disse assim, eu não vou ter a pretensão de falar para todos vocês, municípios, tem uma Secretaria Municipal de Cultura, no nosso caso, Cultura, Economia e Indústria Criativa. Mas é muito importante você ter uma pessoa, um assessor ou uma assessoria próxima que tenha esse olhar dedicado para isso. Eu gostei muito dessa fala, porque eu também não tenho a pretensão de falar só vai funcionar se você tiver uma Secretaria Municipal de Governo Digital. Então, o município de São Paulo, que se o estado de São Paulo é um país, o município de São Paulo é como se fosse um estado, do tamanho que ele é. Então, lá você tem uma área muito forte, né, que é uma secretaria dedicada para governo digital. Então, se você não tem uma estrutura dessa forma,
é muito importante que você tenha esse líder digital, esse assessor ou esse grupo de pessoas que olham para os seus problemas e pensam numa saída digital para eles ao lado do prefeito. Essa pessoa tem que ser um cara numa porta ao lado do prefeito, para que quando o problema chegue para ele, seja qual for, se é, por exemplo, uma cidade que tem uma vocação, por exemplo, a produção agropecuária, aí acontece um problema, você tem que olhar para uma saída digital. Se você pensa em fazer guias de transportes para facilitar a organização, essas guias têm que nascer digitais, integradas, com o uso do GovBR, em um ecossistema resiliente, como o ecossistema que a Prodesp oferece para os municípios. Então, se eu tivesse esse poder de dizer onde essa pessoa deve ficar, eu diria que ou ele fica dentro da sala do prefeito para ajudar ele ter como se fosse o grande conselho e ajudar a fazer com que qualquer uma das soluções para os problemas que acontecem diariamente tenha um olhar digital. Eu diria que você não pode ficar dentro da sala, que seja na porta ao lado do prefeito, para que ele rapidamente possa chamar e para que essa visão inquieta do líder digital, que é essa mistura de empreendedor com um cara de tecnologia, ele possa apoiar a resolução dos problemas, sejam os mais simples até os mais complexos. Esse líder digital, ele é um cara, eu posso falar que eu conheço vários deles, é um cara que toda hora que você está conversando alguma coisa, ele está pensando, não, mas a gente podia fazer dessa forma, podia fazer desse jeito, podia colocar o GovBR aqui, coloca uma validação biométrica aqui, coloca uma assinatura digital. Isso é muito interessante, muitas dessas soluções, essas ideias, hoje viraram produtos como os produtos que a gente está oferecendo aqui no nosso stand, no nosso ecossistema da Prodesp. Legal. Tiago, para a gente começar a encerrar o nosso encontro aqui, qual é o melhor canal para que uma prefeitura possa acessar a Prodesp e entender mais profundamente as oportunidades que ele tem, buscar orientação, pedir uma proposta? Qual o melhor canal para isso acontecer? Eu acho que mais do que melhor, eu acho que o primeiro canal, o primeiro contato, já que hoje a gente está falando de um ecossistema onde você tem conectividade nas cidades, é acessar o site da Prodesp, prodesp.sp.gov.br. Lá o prefeito vai ter acesso a uma série de soluções, como as que nós trouxemos para cá. Vai poder ter acesso, ou então diretamente no nosso endereço soluções.prodesp.sp.gov.br, para ver os produtos digitais que nós temos disponíveis. Além de você conhecer um pouco do portfólio amplo que a Prodesp tem para soluções, você também tem lá os nossos contatos da nossa equipe comercial. Então, querendo uma visita do nosso comercial na sua cidade, basta enviar uma mensagem para a gente, basta enviar um e-mail solicitando a presença da Prodesp, ou se você já souber mais ou menos o que você deseja ou que necessidade que você tem, a gente entra em contato, marca reuniões virtuais, marca reuniões presenciais, leva o nosso time comercial para apresentar em detalhes para vocês como que esses produtos eles estão disponíveis. E além disso, a Prodesp, a partir desse evento, ela vai procurar estar bem próxima dos municípios, participando de todos os eventos das associações, os eventos dos congressos, todos que nós temos de municípios. Nós estaremos presentes em Campos do Jordão para o próximo evento da PM, da Associação dos Municípios. Estivemos já esse ano e vamos ter também lá um local interativo, como nós montamos aqui em Águas de São Pedro, para que os prefeitos não só possam conhecer, mas possam tocar, sentir, verificar como esses produtos podem auxiliar a sua administração, a sua gestão municipal. Maravilha. Bem, o que não falta é solução da Prodesp a serviço dos municípios paulistas. Então, Tiago, quero agradecer imensamente o teu tempo e um convite, né? Eu acho que a transformação digital realmente é algo absoluto, é um caminho absolutamente sem volta, que democratiza o acesso das informações para o cidadão, que permite uma interação, né, do poder público com o cidadão sem igual e com um custo muito pequeno. Então, fica um convite, né, para que você prefeita, você prefeito, seja um agente de transformação. Abrace a transformação digital. Não dá para ser o último da fila, certo, Tiago? Exatamente. A transformação digital é um movimento que ele não consegue ser contido. Ele pode ser atrasado, mas ele é uma mudança irreversível. É impossível você falar do Brasil hoje sem o GovBR,
sem o Pix, e daqui a alguns meses será impossível falar sobre venda e compra de veículos sem que você utilize a solução da transferência digital de veículos. Toda vez que você faz a transformação digital de uma forma bem feita, bem implementada, você muda a realidade das pessoas e de todo o ecossistema. E isso é 100% irreversível. Maravilha. Gente, muito obrigado. Até a próxima.